Oi, gente, eu sou Giovana Rodrigues, sou estudante de medicina da UFSPA e membro da Liga de Emergência e Trauma da UFSPA, e eu tô aqui de novo então agora para dar para vocês a aula sobre trauma musculoesquelético. Começando então sobre o que é trauma musculoesquelético. É qualquer tipo de trauma ou lesão, seja em músculos, em ossos, em articulações ou em tendões e ligamentos. Começando então a reconhecer esses diferentes tipos de trauma musculoesquelético. Primeiramente, a gente tem o estiramento, que seria um alongamento excessivo das fibras musculares além do limite desse músculo, que é muito comum em práticas de esportes. Por exemplo, a gente está praticando um esporte e a gente faz um movimento bem mais amplo do que a capacidade do nosso músculo e a gente acaba então estirando esse músculo. Como sinais e sintomas, a gente tem uma dor em queimação, um pouquinho de inchaço e uma redução dessa função muscular, que vai depender do grau desse estiramento. A gente também tem um entorse, então, que seria uma distensão dos ligamentos de uma articulação, que é muito comum em articulações de joelho, de tornozelo, de ombro, punhos e dedos. Por exemplo, a gente está jogando vôlei e a gente pula para pegar uma bola, quando a gente cai no chão, a gente cai com o tornozelo meio de lado e pode acabar torcendo o tornozelo, por exemplo. Isso é um entorse. E a gente teria como sinais e sintomas uma dor nessa articulação, uma dificuldade de movimentação e uma dor, né, na hora de tentar movimentar, inchaço e vermelhidão do local. A gente também teria a luxação, que é quando o osso sai totalmente da sua articulação, então, né, quando a gente diz que o osso está fora do lugar, e esse osso fora do lugar pode acabar afetando vasos e nervos ali daquela articulação. E é muito comum em articulações de ombro, cotovelo, dedos, mandíbula. Então, isso é mais difícil da gente ver, né? Porque é um pouco mais grave. Mas, por exemplo, aqueles atletas que fazem levantamentos de peso. Tem vários casos que ocorrem que o atleta vai levantar o peso e nessa hora ele acaba fazendo um movimento errado e acaba, por exemplo, deslocando o osso do cotovelo, tendo então uma luxação. Sinais e sintomas, a gente tem uma dor intensa naquele local, um edema, a gente não vai conseguir movimentar aquela articulação, né, porque o osso já não está mais ali, e vai ser visivelmente, vai ter uma deformidade visível naquela articulação daquele osso fora do local. E as fraturas, então, que seria uma interrupção na continuidade daquele osso. Essa fratura pode ser fechada quando a gente pode até observar, né, uma deformidade ali, mas a gente não vê o osso sair para fora da pele, e aberta, então, ou exposta, né, que é quando a gente não consegue observar o osso para fora da nossa pele. Como sinais e sintomas, a gente tem uma dor muito forte no local afetado, que vai aumentar ao menor movimento. A gente tem edema, a gente tem uma crepitação, que seria como se fosse um ranger, assim, quando a gente tenta mexer aquele membro desse osso fraturado. Um edema, pode ocorrer uma paralisia e então uma deformidade aparente daquele local. Os primeiros socorros, então, aqui são os gerais, então, que vão ser feitos para qualquer um dos tipos de trauma musculoesqueléticos, começando com a segurança da cena, né? A gente sempre vai olhar em volta, vai ver se é seguro atender aquela vítima naquele local, sem que isso cause mais problemas para a vítima e que a gente também não acabe se tornando uma vítima, né? Depois a gente vai acalmar essa vítima e ter sempre por perto ali, então, um kit de primeiros socorros para poder fazer o atendimento. Começando com o estiramento, então. Depois daqueles passos que eu acabei de falar, a gente vai aplicar uma compressa fria, lembrando de nunca colocar essa compressa diretamente na pele para não causar uma queimadura por temperatura. A gente vai levar esse membro e tentar ficar em repouso para que essa musculatura consiga voltar ao normal, né? Depois desse acidente. Depois nós temos os entorses, no qual a gente vai ter que imobilizar o local, sentá-lo. Eu vou falar depois um pouquinho sobre a imobilização. A gente vai aplicar compressas frias nas primeiras 24 horas e depois a gente vai aplicar compressas mornas, sempre lembrando de aplicar essas compressas que têm uma temperatura diferente, nunca diretamente na pele, sempre envolto por algum plástico, algum tecido para não causar nenhum tipo de queimadura e vai manter esse membro elevado. E como que a gente vai fazer então essa imobilização de entorses? No entorse a gente não precisa usar uma tala, a gente vai usar só uma atadura, que é um exemplo que está aqui nessa imagem à esquerda. Então, a gente vai imobilizar a articulação que ocorreu o entorse. Então, se a gente teve um entorse de tornozelo, a gente vai imobilizar, então passar a atadura em volta da articulação, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, como por exemplo na imagem, eu tive um entorse no meu punho, eu vou imobilizar um pouco acima e um pouco abaixo, sempre dando uma certa pressão nessa imobilização
para impedir o movimento da articulação, mas cuidando para que não seja tão forte a ponto de interromper a circulação daquele membro. E é também por isso, por causa da circulação, que a gente sempre vai imobilizar mantendo os dedos para fora dessa atadura, para que a gente consiga verificar como que estão esses dedos para verificar a circulação. Então a gente vai ver se eles não estão muito gelados, ver se eles, a gente vai apertar eles assim e vai ver o enchimento capilar. Se logo ele voltar a ficar vermelhinho, porque tá a circulação boa, senão a circulação pode estar sendo interrompida e a gente então vai ter que refazer essa imobilização para deixar menos apertado. Já no caso de luxações, a gente também vai fazer a imobilização do local sem tala, e no caso da luxação, essa imobilização vai ser só para manter o osso com o menor movimento possível até a gente chegar num serviço especializado e esse osso ser colocado no lugar. E a gente também vai fazer aplicar compressas frias. E a gente sempre vai ter que acabar levando essa vítima para um atendimento especializado ou vai ter que chamar o SAMU 192 porque esse osso vai ter que ser recolocado no lugar. E isso nunca pode ser feito por nós, sempre tem que ser feito por alguém que tem especialidade nisso, enfim, que sabe como fazer isso sem piorar a situação daquela vítima. E no caso de fraturas, então, primeiramente a gente vai observar se essa fratura ela é exposta ou não. Se ela for exposta, ou se ela não for exposta, mas ali tiver um ferimento, a primeira coisa que nós vamos fazer é cuidar desse ferimento, cuidar desse sangramento. Então, da mesma forma que a gente aprendeu lá na aula de ferimentos e hemorragias, a gente vai usar uma gaze, vai usar um tecido e vai fazer uma compressão direta nesse ferimento, enfim, ou talvez nessa fratura exposta, e vai tentar fazer com que esse sangramento pare, para só depois a gente fazer uma imobilização e então, claro, também ter que movimentar essa vítima para levar até um serviço especializado ou então ligar para o SAMU 192 para recolher essa vítima. No caso de imobilização de fraturas, a gente vai usar a atadura, mas a gente também vai ter que usar a tala. A gente consegue ver na imagem do meio um exemplo de tala semi-rígida, então essa tala ela tem um metal no meio, a gente consegue movimentar ela para ela ficar no formato que a gente quiser, mas a gente também pode usar um pedaço de papelão ou, enfim, um pedaço de madeira que a gente tem ali para fazer essa imobilização. E como que a gente vai fazer essa imobilização? O ideal é ter 2 pessoas para fazer, porque enquanto uma passa a atadura e faz a imobilização, a outra mantém esse membro estável na sua posição anatômica para que possa ser imobilizado sem que danifique mais esse ferimento. Então, a gente vai sempre lembrar de colocar a tala contralateral ao local da fratura. Então, se eu tenho uma fratura na parte da frente do braço, eu vou colocar a tala na parte de trás. O mesmo ao contrário, se eu tenho a fratura está para o lado de trás, eu ponho o lado da frente. Ou se eu tenho uma fratura aqui do rádio, eu vou colocar do lado da ulna, nunca sobre, então, o osso que está fraturado, o local da fratura. E sempre vou passar a atadura em 2 articulações. Aqui no caso da imagem, digamos que nós temos uma fratura do braço, eu vou passar a atadura na articulação do punho até a articulação do cotovelo, vou ir e voltar com essa atadura, sempre lembrando de deixar ali então os dedos de fora para que a gente consiga controlar essa circulação, ver se essa imobilização não está cortando a circulação do membro. Aqui a gente tem um outro exemplo, quando ocorre uma fratura na perna, que a gente pode a gente tem que pegar essa tala e fazer como se fosse uma botinha para o pé, para que a articulação do pé se mantenha nessa posição normal. Também vou fazer, digamos que eu tenha uma fratura da perna, vou fazer a minha imobilização desde a articulação do tornozelo até a articulação do joelho. E, por exemplo, no caso de eu ter algum ferimento ali ou ter uma fratura exposta, eu vou manter aquele curativo que eu fiz de compressão e vou passar a atadura por cima. É importante a gente sempre lembrar de nunca transportar essa vítima antes de imobilizar aquele ferimento, aquele osso, ou enfim, aquela articulação, porque na hora de se movimentar a gente pode acabar piorando, né, o quadro da vítima. Eu nunca vou tentar reduzir luxações, que seria colocar o osso de volta na articulação, porque isso pode acabar, na hora que eu faço isso, se eu não tenho prática, se eu não tenho conhecimento, eu posso acabar pegando algum nervo, pegando algum vaso sanguíneo e piorando também o estado da vítima.
E sempre lembrar de apertar a atadura, mas não a ponto de interromper a circulação, sempre mantendo os dedos então de fora para que a gente consiga manter essa observação da circulação. E como que a gente se previne então, né? Sempre procurar cuidar locais onde a gente já teve algum tipo de lesão. Então, se eu já tive uma lesão de ombro, eu vou cuidar do meu ombro, porque é muito comum que essas lesões ocorram repetidamente no mesmo local. Durante a prática de esportes, eu vou sempre usar um equipamento adequado. Por exemplo, eu vou jogar vôlei, eu uso uma joelheira para evitar machucar o meu joelho. E vou sempre usar a técnica correta durante a prática para não sobrecarregar, então, a minha musculatura, a minha articulação. Se manter sempre saudável, né, dentro do peso e ativo. E utilizar equipamentos de segurança. Essa, então, foi a bibliografia que eu utilizei para fazer essa aula. Em nome da Liga de Emergência em Trauma, a gente agradece a participação de vocês. Não esqueçam de fazer o pré e o pós-teste e as questões de fixação agora no final do módulo. Caso tenham algumas dúvidas, vocês podem deixar no fórum de dúvidas. E agora vocês vão ficar depois com o próximo módulo de queimaduras. E a gente agradece muito e até mais!